Bom dia, bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Como você está? Como despertou o seu coração nessa quarta-feira, 12 de março, perdão, 13 de março? Como está a sua vida? Como estão os seus pensamentos? O que você está projetando para hoje? Coloca nas mãos do Senhor. Deixa Deus agir, deixa Deus tomar conta, porque tem coisas que está além das nossas forças, além das nossas possibilidades. Então não temos o que fazer. O que fazer quando não se tem o que fazer? Esperar em Deus. Essa é a resposta. E hoje nós estamos felizes porque mais um dia Deus nos deu, mais um dia Deus nos projetou, mais um dia Deus nos proporcionou para adorarmos e engrandecer o nome dEle. E eu gosto muito desse louvor que está no fundo. Adorar ao Senhor é o que me sustenta de pé. Adorar ao Senhor é o que me mantém de pé. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor no meio à luta, no meio à tempestade, em meio às provações. E adorar a Deus é o que nos sustenta nessa manhã. E talvez você possa estar vivendo isso. E eu quero dizer para você que o melhor que você faz é adorar o Senhor, porque Ele é digno de adoração. Hoje estamos começando o livro 3 do livro de Salmos, né? Fizemos o 1, fizemos o 2, agora o terceiro livro, começando no Salmo 73, que vai do 73 ao 89. O terceiro livro de Salmos, aleluias! Mais um livro que se findou, mais um livro a qual nós conseguimos ultrapassar. E aqui estamos nós, para a honra e glória do Senhor, 73 dias de vitória. Glória a Deus. Que diz assim, Salmo 73, pegou sua Bíblia? Tá com a sua Bíblia na mão aí? Vamos lá? Diz assim, certamente, vou organizar aqui um pouquinho. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés estiveram a ponto de se desviar. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes quando via a prosperidade dos ímpios. Porque na sua morte não há aperto, enquanto o seu corpo se mostra vigoroso. Não tem parte nas tribulações como os seres humanos, e nem são afligidos como os homens. Por isso a soberba é como uma corrente no seu pescoço e a violência cobre como um vestido. Os seus olhos estão inchados de gordura e eles vão além do que o seu coração imagina. Zombam e maliciosamente falam de opressão. Falam arrogantemente com opressão. Levantam a boca contra os céus e pela terra espalham a sua linguagem. Por isso seu povo volta-se para o seu lado e as águas abundantes lhes são despejadas. E eles perguntam, acaso saberá Deus? Acaso conhecerá o Altíssimo? Eis que assim são os ímpios, crendo que estão cobertos dos ataques, aumentam suas riquezas. Então eu disse, verdadeiramente em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia sou afligido e o meu castigo vem todas as manhãs. Mas se eu dissesse, assim declararei, eis que eu seria infiel com a geração dos teus filhos. Quando me pus a meditar a fim de compreender isto, vi que é tão difícil os meus olhos, até que eu entrei no santuário de Deus e considerei o fim deles. Certamente tu os colocaste em lugares escorregadios, deixando-lhes cair na destruição. Como cai na desolação em um momento, são totalmente consumidos pelo terror. Como o sonho daquele que se desperta, assim tu, ó Senhor Jeová, quando despertares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração fermentou e em meu interior sentia picadas de um aguilhão. Embruteci-me, tornei-me ignorante, fiquei como um animal selvagem diante de ti. Todavia, estou continuadamente contigo. Tu sustentaste a minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra, a parte de ti, não tenho nenhum anelo.
A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Porque os que se distanciam de ti perecerão, e tu destruirás a todos aqueles que se desviem de ti. Mas quanto a minha aproximação de Deus é o meu bem. Fiz do Senhor o meu refúgio, para que eu possa anunciar as tuas obras. Aleluias. Glória a Deus. Salmo 73. Salmo 73, que vem falando do salmista que, por um dado momento, teve vontade de ser como os ímpios. Que a um dado momento da sua vida sentiu que os seus pés estavam a ponto de desviar-se, porque o seu coração ansiava a riqueza, ansiava o bem-estar, e não compreendia porque os limpos de coração passavam por tantos apertos e tantas tribulações, e até considerou que os ímpios não fossem como seres humanos, como diz no 73:5, não tem parte nas tribulações como os seres humanos e nem são afligidos como os homens. Então ele até viu como se os ímpios fossem além, fosse algo tão grandioso que não passasse pelas tribulações humanas. E ele é claro em dizer no versículo 3 que ele tinha inveja dos arrogantes. Ele tinha inveja de ver a prosperidade do ímpio. E ele quis ser igual ao ímpio. Ele quis viver isso. Essa impiedade, essa riqueza. Ele quis viver essa prosperidade, não entendendo como o ímpio prosperava e ele não. Ele quis viver a soberba, ele quis viver a violência, no versículo 6. Ele quis viver, no versículo 7, a inveja dos olhos inchados, do olho gordo, de querer o que é do outro. Ele ansiou zombar dos outros. Ele ansiou falar maliciosamente. Ele ansiou falar de opressão e fazer a opressão. O salmista ansiou espalhar a linguagem dos ímpios sobre a terra, assim como o salmista também observou que o povo ímpio prosperava porque eles eram unidos. Porque no versículo 10 vai dizer: por isso seu povo volta-se para o seu lado e as águas abundantes lhes são despejadas. Se unem, fazem reuniões, fazem cooperativas, fazem grupos para um ajudar o outro. Tudo desenvolvendo-se na impiedade e contra Deus. E os olhos dele estavam fechados, os olhos do salmista estavam cerrados para ver a verdade. Até que, no versículo 13, ele diz: então eu disse, verdadeiramente em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Eu quero ser assim, eu quero ser ímpio, eu quero viver essa soberba, viver esse olho gordo, viver essa impiedade, viver essa situação e ser próspero. Porque eu vivo na inocência, lavo as minhas mãos, sou correto, sou puro e nada de bom me acontece. A impiedade, a maldade, a tribulação, ela me vem todas as manhãs. Versículo 14 vai dizer: pois todo dia sou afligido e o meu castigo vem todas as manhãs. Mas aí, o salmista tem uma coisa que talvez o ímpio não tenha, que é o meditar. E o salmista começou a meditar no Senhor e diz que, versículo 16, que ele se pôs a meditar a fim de compreender o porquê disto, até que ele conseguiu entrar no santuário de Deus e considerei ver o fim deles, até que ele conseguiu ter a visão completa
do que Deus reserva para os ímpios, do que Deus reserva para o soberbo, do que Deus reserva para quem tem o olho gordo, do que Deus reserva para quem tem inveja, do que Deus reserva para que prospera impiamente sobre os outros, do que Deus reserva para aqueles que fazem o que desagrada o coração de Deus. Quando o salmista teve a tranquilidade de meditar na palavra de Deus, de meditar e buscar respostas em Deus, ele conseguiu entrar no santuário. Ele conseguiu ter uma conexão, um relacionamento com Deus e ver o fim de todas as coisas. E ver aquilo que está reservado para o ímpio. E aí ele teve a resposta de Deus, que certamente o ímpio será colocado em lugares escorregadios, caindo eles na destruição, que certamente a desolação e eles serão consumidos pelo terror, que não há esperança para o ímpio, mas em Deus ele viu que havia salvação e que Deus sustentava ele em todo o tempo. Versículo 24 vai dizer: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem mais eu tenho no céu ou na terra? Eu não tenho anelo em ninguém. Veja, em quem confiar? Nem no céu só tenho Deus, e na terra também só tenho Deus. Como me anelar? Como me ligar a alguém se todos são parte de fraquezas, se todos são parte de destruições, se todos são partes de impiedade? Então ele diz: e na terra, a parte de ti, não tenho nenhum anelo. Sem ser Deus, eu não tenho em quem confiar. Sem ser Deus, eu não tenho com quem contar. E aqui o salmista vê que a grandeza dele, que todas as respostas que ele precisa, que tudo que ele necessita está em Deus. Versículo 26 vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Mesmo que ele não tenha o alimento necessário, que a sua carne possa desfalecer, mesmo que ele não tenha as riquezas que ele ansiava, mesmo que ele não tenha a prosperidade, mesmo que ele não tenha tudo aquilo que os ímpios possam ter diante da impiedade, diante da usurpação, da grandeza, ele sabe que ele tem é maior do que tudo, que é a porção, que é Deus. A sua porção é Deus. Porque os que se distanciam de ti perecerão e tu destruirás todos aqueles que se desviam de ti. Então jamais é alternativa desviar-se de Deus. Não é alternativa desviar-se dos caminhos do Senhor. Não é alternativa anelar-se com os ímpios. Não é alternativa buscar a prosperidade ímpia. Não é alternativa querer aquilo que o ímpio tem, que são olhos gordos de inveja, que são impiedades contra os humanos, contra aqueles que têm menos, que são enriquecer sobre os mais fracos. Isso é ser ímpio. E não anelamos isso. Nós que servimos a Deus, não anelamos, porque aqueles que fazem isso perecerão e serão destruídos por Deus. Mas diz que quanto a ele, quanto ao justo, quanto ao salmista, a minha aproximação de Deus é o meu bem. Então, tudo que nós precisamos ter nessa manhã é aproximar-se de Deus, é ter a proximidade de Deus, é estar próximo a Ele, é estar rente a Ele, é estar junto a Ele, porque Ele é o nosso refúgio para que nós possamos anunciar as suas obras. Aleluia, que nessa manhã você possa estar anelando-se em Deus, próximo a Ele, buscando refúgio nele. Mesmo que os teus pés possam ter perecido um certo momento, possam ter escorregado, mas você meditou em Deus, buscou em Deus e achou a tua resposta, achou que Deus é somente aquele que nós anelamos e aquele a qual nós devemos ter aliança. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã e que este Café com Palavra possa trazer para você uma meditação ao teu coração e que você possa receber nessa manhã todo o bem que é estar próximo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.